Opa, tudo bem? Lucas Santos quem fala. Galera, hoje eu vou contar pra vocês um pouco da minha história, da onde que eu vim até aonde que eu tô hoje. Vou resumir um pouco aqui onde que eu morava, pra vocês entenderem o processo pra mim chegar onde que eu cheguei hoje, que é um processo que dá pra qualquer pessoa hoje fazer. Eu morava no interior, uma cidadinha pequena, no norte de Minas Gerais, e no ano de 2012, assim que eu completei meus 18 anos, eu resolvi sair, procurar uma coisa melhor. Fui morar no Rio, morei no Rio durante um ano, trabalhei no Rio numa empresa multinacional, e fiquei um ano no Rio ganhando um salário bem baixo, que não dava nem para sobreviver direito. E do Rio resolvi vir para Belo Horizonte, acompanhar a empresa até Belo Horizonte. A gente trabalhou no aeroporto de Confins, ali em Belo Horizonte. Fiquei durante um ano também em Belo Horizonte, trabalhando de apontador de controle, duplicação do aeroporto de Confins. E assim, o salário que eu ganhava não estava legal. Dava mal para mim se manter. E às vezes ainda não dava nem para se manter direito. Aí eu resolvi procurar alguma coisa melhor. Como eu já tinha morado no Rio, vim de uma cidade pequena, onde é bem interior mesmo, então não tem muito o que se fazer. E já tinha testado o Rio, já tinha testado Belo Horizonte, e aí eu resolvi procurar uma coisa nova. Assim, vindo para São Paulo. Morei no interior de São Paulo durante 2 anos. Esse período de 2 anos eu trabalhava numa rede de restaurante, de garçom, onde eu tinha um salário em torno de R$ 2.500, R$ 3.000, que também não dava para sobreviver. Esse salário que eu ganhava por São Paulo ter um custo de vida bem alto, na época não dava para mim fazer muita coisa. Chegava final do mês, o salário que eu ganhava sequer dava para poder pagar as contas, cobrir os gastos que eu tinha. E aí eu fiquei 2 anos trabalhando assim de funcionário, de garçom, e em busca de uma coisa melhor. Até que um dia eu resolvi começar a empreender, porque eu lembro até hoje que quando eu estava trabalhando de garçom nesse restaurante, no próprio restaurante eu vi algumas coisas de errado. Algumas coisas que o meu patrão, ele na época não enxergava, coisas que daria para evoluir um pouco o restaurante, assim, ele ter mais lucro. Só que como eu era um simples funcionário, eu não tinha autoridade para poder fazer isso. Então o que acontecia? Eu me via ali que numa situação que não tinha muito o que fazer. Eu via que tinha algumas coisas de errado, que daria para ser resolvida, daria para melhorar, gerando assim mais lucro para a empresa. Só que por eu ser um simples funcionário, não tinha muito o que fazer. Aí eu resolvi começar a fazer alguma coisa para mim. Eu sempre tive um sonho de ajudar outras pessoas. Essa é uma das metas principais que eu tenho. Ter liberdade financeira para mim poder ajudar as pessoas que realmente necessitam. Só que na época eu não conseguia nem me ajudar. O salário que eu ganhava não conseguia nem me ajudar. Na verdade, eu precisava de ajuda na época. Aí eu resolvi começar a fazer alguma coisa para mim. Foi assim que eu comecei a vender. A gente começou a comprar alguns produtos fora do Brasil e a gente começou a vender. Eu vi que o negócio era bom, porque assim, com um simples produto, um produto que na época era bem baratinho, eu conseguia, com poucas vendas ali no mês, eu conseguia ganhar mais do que o salário que eu ganhava trabalhando nesse restaurante 8 horas por dia. Na verdade, na época ainda eu trabalhava 2 turnos, era bem cansativo. Eu entrava às 9 horas da manhã, 9 e 10 horas da manhã, trabalhava até às 3 horas, que era o período que a gente servia o almoço, fazia ali 3 horas de intervalo, voltava ali na parte da tarde e trabalhava até 11 horas, meia-noite, tinha vezes que até 1 hora da manhã. E assim, aquilo pra mim não tava legal. Os 2 turnos estavam sendo bem cansativo, não,
Eu não conseguia ter uma vida social normal. Eu via outras pessoas saindo com a namorada, saindo com a família, com o pai, com a mãe, com os filhos, final de semana, e eu trabalhava o final de semana, então eu não tinha uma vida social. Até que, quando eu comecei a empreender, eu falei, caramba, eu preciso mudar, eu preciso procurar uma coisa melhor, eu preciso de uma coisa, trabalhar em uma área que vai me dar liberdade financeira e vai me dar liberdade para mim aproveitar mais a vida. Poder viajar, poder sair para comer num bom restaurante sem precisar perguntar o preço, e não viver naquele mundo que eu estava vivendo apertado. Tipo, o salário que eu ganhava não dava nem para mim cobrir os meus custos. Então eu via as outras pessoas viajando, final de ano, no meio do ano, sempre saindo no final de semana, comendo fora, e eu só trabalhando, só trabalhando. Aí quando eu comecei a empreender, que a gente começou a validar e viu que o negócio era bom, que assim, você pega um simples produto, a gente validou um simples produto que na época a gente começou revendendo máquina de cartão. E na época era um produto novo, não tinha muita concorrência. E assim, é um produto que vende até hoje, mas na época a gente começou, foi um dos primeiros vendedores do estado de São Paulo a vender máquina de cartão. E aí assim que eu entendi, na época eu não tinha nenhum conhecimento, não comprei curso, não comprei treinamento nenhum, não comprei mentoria, acompanhamento de ninguém. E eu vi que o negócio era bom. Eu falei, caramba, de vez eu ficar trabalhando para os outros, trabalhando 8, 10 horas de relógio por dia, trabalho o mês inteiro, sábado, domingo, feriado, só tenho uma folga na semana, não posso viajar, não posso tirar férias quando eu quero. Sempre que eu posso pegar um simples produto, com pouco investimento, eu consegui ganhar bem mais do que eu ganho durante o mês inteiro e trabalhando bem menos. Na verdade, na época, eu trabalhava tipo 2 horas, 3 horas de relógio por dia e eu tinha uma renda bem maior do que o que eu ganhava trabalhando o mês inteiro. Aí eu falei, caramba, eu vou seguir esse projeto. Aí o que eu fiz? Na época eu comecei a ter com meu irmão, foi eu e ele que começou na época. Eu falei, cara, eu vou sair do emprego e eu vou me dedicar só nisso daqui. Isso é mais interessante. Fui lá, pedi a conta no restaurante e acertei lá tudo certinho. E falei, eu vou fazer isso. Na época eu lembro que o pessoal ante, meus amigos, a família minha, ante chamava eu de doido. Caramba, você deixar um salário de quase 3 mil reais registrado, tudo certinho, uma coisa garantida, para poder fazer uma coisa que você não tem conhecimento, você nem sabe se vai dar certo. Só que é aquele ditado que eu sempre falo para as pessoas. Não tem como dar errado para quem faz até dar certo. Então, se você tem um sonho de mudar de vida, não tenha medo e não vai na opinião de outras pessoas. As outras pessoas geralmente, principalmente aquelas pessoas que nunca conseguiu nada, elas têm um pensamento bem diferente da gente que hoje a gente é empreendedor. Elas têm medo de arriscar e quando ela vê alguém que ela conhece tentando, a primeira palavra que ela fala é: você tá maluco, você vai deixar seu emprego fixo, seu salário registrado todo mês para ir fazer uma coisa, você não vai ter garantia nenhuma, esse negócio não vai dar certo, você vai quebrar a cara, depois você vai ficar sem o seu emprego, e aquela história, e principalmente família. Família, geralmente, eles querem o bem seu, na grande maioria dos casos. Então, quando você fala de uma coisa para eles que eles não têm o conhecimento, uma coisa nova, para eles você está fazendo a pior burrice. Você não vai dar certo, que não sei o que, depois você vai arrepender e aí começa a te dar um tanto de conselho, falar um tanto de abrobinha. Então o conselho que eu dou para vocês, principalmente quem está começando, é não ir na conversa das outras pessoas, mesmo a sua família. Vai, se você tem um pensamento, tem um sonho de realizar um sonho, fazer alguma coisa, de empreender, siga em frente, não olha para os lados e nem olha para trás. Esquece o comentário, esquece opiniões de outras pessoas
que se for pessoas que não é da área, pessoas que não empreendem, as opiniões delas vão te atrapalhar. Então, o que você tem que fazer é ignorar essas pessoas e seguir em frente. E nessa época eu lembro que foi bem constrangedor, porque as pessoas que eu conversava, elas falavam: Lucas, mas esse negócio não vai dar certo, e você é maluco de deixar um salário de R$ 2.500, R$ 3.000 para ir fazer uma coisa, e esse negócio não vai dar certo e tudo mais. Mas aí eu segui em frente. Na época eu juntei todo o dinheiro que eu tinha, que na época era bem pouco, porque não sobrava, realmente não sobrava. E falei, cara, eu vou seguir em frente. Lembra que a gente começou com um produto, colocou outro produto. E aí eu morava na época no interior de São Paulo, na cidade de Campinas, que fica em torno de 100 km da capital. Aí a gente começou a colocar um produto diferente, outro. Fui lá, abri uma empresa. E falei, cara, agora eu sou meu próprio patrão. Agora eu não tenho uma renda, não. Então eu preciso fazer a minha renda. Eu preciso colocar esse negócio para girar. Eu preciso que esse negócio dê certo. Agora não é nem questão de fazer teste, não. Porque a minha obrigação agora, o meu dever é isso daqui. Isso daqui agora é minha vida, é meu trabalho. É minha empresa, então eu preciso fazer esse negócio dar certo. Não tem como dar errado, não pode dar errado. E aí eu comecei e fui tentando e fui aprendendo. E graças a Deus hoje as coisas melhoraram bastante. Eu tive uma evolução bem grande, quem me conhece sabe. Eu fiquei mais em torno de uns 6 meses, 7 meses no interior ainda, já vendendo. Eu já tinha largado o emprego, tinha me dedicado somente a isso. E aí eu vi que morar no interior, na época, para mim não seria tão bom, porque eu precisaria de acesso dos produtos, ter mais acesso. E a maioria dos produtos, na época, eu pegava em São Paulo, que é onde que eu moro hoje. São Paulo, capital. Aí eu falei, caramba, o São Paulo custa um pouco mais alto, só que para mim se torna mais barato. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar para São Paulo. Foi isso que a gente fez na época. Peguei, aluguei uma casa em São Paulo e mudei para São Paulo. Aí tudo ficou mais fácil, porque aí eu tinha acesso aos fornecedores, tudo ficou mais fácil para mim. Eu ia no fornecedor, voltava rapidão, e quando eu morava no interior, isso era mais complicado. Eu perdia um dia inteiro e ainda gastava bem mais para ir na cidade buscar esses produtos. Então, assim, resumindo a minha história, vim de um interior onde que basicamente nem tem geração de renda, nem tem emprego, é uma cidade bem pequena. Tentei a vida no Rio de Janeiro, não deu muito certo. Do Rio eu fui para Belo Horizonte, também não deu muito certo. De Belo Horizonte eu vim para São Paulo, o interior ali em Campinas. Também trabalhei aí uns 2 anos, mas também não foi muito legal, porque o que eu ganhava não dava nem para mim pagar os custos que eu tinha mensal. E minha vida começou a mudar de verdade. Mudar de verdade é quando eu comecei a empreender. Quando eu entendi que quando você para de vender o seu tempo e começa a vender alguma coisa, algum produto, aí você vai ver a diferença. Por quê? Porque quem vende tempo, que é o que eu fazia na época, eu não vendia produto, eu não vendia algo. Eu vendia o meu tempo. Eu vendia o meu tempo para outras pessoas. E eu não ganhava dinheiro com isso. Que até hoje, quem vende tempo não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é quem compra tempo. Hoje eu não vendo tempo, eu compro tempo. Aí que eu fui entender como que é o processo, como que as pessoas que têm dinheiro conseguiram chegar lá, conseguiram alcançar a liberdade financeira e ter dinheiro. E aí eu comecei a estudar mais o mercado, assim como eu já estava vendendo, já estava ganhando um bom dinheiro. Eu falei, caramba, esse negócio é bom. Eu vou estudar mais a fundo isso, como que as pessoas conseguiram chegar onde que elas estão hoje. Aí que eu fui entender que todas as pessoas hoje bem-sucedidas, exceto aquelas que já nasceram ricas, tirando as que já nasceram ricas, todas as outras pessoas, elas estão onde que elas estão hoje
todas elas foram vendendo alguma coisa. Então, basicamente, todas as pessoas que têm liberdade financeira hoje, têm uma situação boa, têm dinheiro, são ricas, elas venderam alguma coisa e vendem até hoje. Se você pegar como exemplo aí os maiores, as 10 pessoas mais ricas do mundo, todas elas vendem alguma coisa, todas elas são empreendedores. E aí que eu fui entender como que é todo o processo. Graças a Deus hoje eu estou bem estabilizado, comparado ao que eu era há 3 anos atrás. Hoje eu tive uma evolução tipo muito grande, que eu não sei nem falar em números, muito grande. E graças a Deus e também a minha força de vontade de querer uma coisa melhor. Então assim, o que eu tenho para falar para vocês use história como a minha, como a de outras pessoas, como inspiração. Onde que eu morava, todas as dificuldades que eu já passei, tipo, já chegaram meses de, tipo, eu querer jantar fora, querer ir num bom restaurante e não sobrar dinheiro para fazer isso. Eu não sei se acontece com todos vocês, mas para a grande maioria das pessoas, principalmente as pessoas que trabalham de funcionários, o que elas ganham hoje, principalmente no Brasil, sequer dá para elas se manter. Porque o salário do Brasil, ele é muito pouco, ele é muito baixo e o imposto é muito alto. Então uma pessoa que tem um salário aí de 2, 3 mil reais, quando chega no final do mês que ele vai pagar todas as despesas de casa, a grande maioria delas não sobra dinheiro nem para comer um lanche sequer. Eu falo isso porque eu já passei, e isso já foi a minha realidade, eu já passei por isso. Então já teve meses para, mesmo você controlando e tentando economizar daqui, economizar dali, chegar no final do mês e você não ter dinheiro nem para poder ir comer num bom restaurante. Às vezes você chegava num restaurante ou numa pizzaria e aconteceu isso comigo. Eu estou falando aqui coisas que realmente já aconteceram comigo e eu sei que acontece com outras pessoas até hoje, de você precisar perguntar o preço das coisas. Às vezes você senta na mesa do restaurante, pede o garçom, o cardápio, e você precisa ficar olhando o preço. Por quê? Porque na época não sobrava dinheiro. Não tinha uma situação de você chegar num restaurante e comer o que você quer. Porque realmente na época não tinha, não sobrava dinheiro. Hoje, graças a Deus, hoje eu tenho uma coisa que eu carrego comigo, um ditado que a gente sempre fala: eu não gosto nem de perguntar o preço. Eu odeio pessoas que perguntam o preço das coisas. Eu não gosto, particularmente eu não gosto. E eu também não gosto de andar com pessoas que gostam de perguntar o preço. Ah, mas isso é caro. Ah, mas esse prato de comida é caro. Ah, mas aquilo é caro, não vale esse dinheiro. Pessoas que ficam, tipo, mendigando os valores. Porque assim, você tem que entender que tudo tem o preço que deveria custar, custa o preço que deveria custar. Você já imaginou como seria bom? Hoje isso é a minha realidade. Hoje eu saio para comer fora, em um bom restaurante, uma pizzaria, ou seja, no shopping ou em qualquer outro lugar, eu não pergunto o preço. Eu não quero nem saber o quanto custa. Se vai custar 100 reais, 200 reais, 500 reais ou 1.000 reais. Por quê? Porque hoje, graças a Deus, eu tenho uma liberdade financeira adquirida nesse processo que eu estou contando para vocês de vender alguma coisa, de parar de vender o tempo e vender um produto. Hoje eu não gosto de perguntar o preço das coisas. Eu gosto de chegar em um bom restaurante, comer ou beber o que eu quero sem precisar saber quanto que eu vou pagar. Por quê? Porque hoje eu tenho uma situação que eu posso pagar por isso, entendeu? Eu posso pagar por isso. Então, assim, a gente tem que sempre querer uma evolução, querer uma coisa melhor. Eu conheço algumas pessoas que sempre falam: ah, Lucas, mas você só fala em dinheiro. Ah, Lucas, mas dinheiro não traz felicidade. Realmente, o dinheiro ele não traz felicidade. Concordo plenamente. Só que ele compra a felicidade, de certa forma. Ele compra as coisas que pode trazer a felicidade, pode te proporcionar a felicidade. Por exemplo, o dinheiro não traz a felicidade, o dinheiro não compra a saúde. Sim, ele não traz felicidade, ele não compra a saúde.
mas na maioria dos casos ele compra as coisas ou os produtos que vai ajudar você nesse processo. O dinheiro, ele não traz felicidade. Não, mas ele pode comprar um carro bom, uma casa boa, pode pagar uma boa viagem. Então, de certa forma, sim, o dinheiro traz felicidade. Isso eu acho que, no meu ponto de vista, é o ditado mais bobo que tem, de falar que o dinheiro não traz felicidade. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam, não é que eu falo só de dinheiro. As pessoas hoje, em qualquer lugar do mundo, para você ter uma vida financeira razoavelmente boa, para ter um conforto para você, para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que você gosta, você precisa ter dinheiro. Porque sem dinheiro você não consegue fazer nada. Sem dinheiro, se alguém da sua família adoecer, você não consegue pagar um hospital, você fica dependendo de prefeitura, de estado, de governo. E com o dinheiro você consegue resolver as coisas mais fácil. Você consegue ir no restaurante que você quer, você consegue fazer aquela viagem que você quer. Então, de certa forma, o dinheiro ele é importante na vida da gente. Claro, ele não é a coisa mais importante, mas ele é sim muito importante. Porque ele pode comprar as coisas que vai ajudar na felicidade da gente. Então, assim, graças a Deus hoje, eu estou num nível que eu não preciso perguntar o preço das coisas. Eu não preciso saber o quanto que vai custar o aparelho celular que eu quero comprar. Quanto que vai custar, eu preciso trocar a televisão, quanto que vai custar um jantar no restaurante que eu quero, que eu vou. Então, assim, isso que é o legal da vida, você ter uma liberdade financeira para você poder viajar para onde que você quer, sem precisar preocupar com quanto que você vai gastar, se vai dar para você pagar, se você pode tirar esse dinheiro. Se você tem vontade de comer num bom restaurante, se você pode pagar por isso. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam aqui é que hoje, para você hoje ter uma liberdade financeira, você precisa parar de vender o seu tempo e vender alguma coisa. Você precisa parar de vender o seu tempo para outras pessoas e vender esse tempo para você mesmo, usar esse tempo para você mesmo, vender alguma coisa para você mesmo, seja lá um produto, um serviço, montar a sua própria empresa, montar o seu próprio negócio. E hoje a melhor forma de você estar fazendo isso, eu estou falando isso aqui por experiência própria, não é nem porque eu vi aí alguém falando não, isso é minha realidade, quem me conhece sabe hoje. A melhor maneira de você fazer isso hoje é você fazer isso pela internet. Por que pela internet, Lucas? Mas eu não sei vender pela internet. Porque pela internet, eu estou falando isso porque eu faço isso hoje. Pela internet você tem uma expansão muito grande. Você está vendendo para o Brasil inteiro. Entendeu? Então você consegue uma escala muito rápida. E assim, hoje qualquer produto que você pegar hoje, às vezes você pega até um produto que se eu falar para você, mas esse produto não vai vender. Cara, às vezes é um produto mó bobo hoje, um produto barato. Você consegue ganhar mais do que trabalhando o mês inteiro em um outro serviço. Igual a grande maioria das pessoas, dos brasileiros hoje, trabalha aí o mês inteiro para ganhar 2, 3 mil reais. A gente hoje na nossa empresa tem produtos aqui que a gente paga 20, 30 reais, produtos baratos, e a gente, num produto bobo desse, a gente consegue ter um lucro aí maior do que uma pessoa aí que tem aí uma faculdade, que estudou fora do Brasil, que ganha aí seus 20, 30 mil reais por mês. Então, assim, para você ter um salário hoje aí de um engenheiro, de um médico aí, que é um dos melhores salários hoje que tem no Brasil, de pessoas que trabalham de funcionário, não precisa você ter muito dinheiro. Às vezes, até com 2, 3 mil reais, 5 mil reais, você consegue ter um salário aí de 20, 30 mil reais por mês. Basta você ter o conhecimento para você fazer esse dinheiro trabalhar para você. A gente que empreende hoje, a gente não trabalha pelo dinheiro. Muito pelo contrário. A gente pega o dinheiro e coloca ele para trabalhar para a gente. A gente para de vender o tempo para outras pessoas e vende alguma coisa, que é o que eu faço hoje. Assim, o legal de você trabalhar pela internet, que é o que eu faço hoje, quem me conhece sabe do que eu tô falando.
Às vezes você não me conhece ainda, você vai ficar meio confuso. Ah, mas o que o Lucas está falando? Mas quem me conhece sabe do que eu estou falando, que já viu, algumas pessoas já presenciaram isso na prática. Inclusive vai ter vários outros vídeos aí explicando isso. A gente hoje tem um negócio que ele funciona 24 horas. A gente tem um negócio que ele roda 24 horas online, 100% online pela internet. E a gente, basicamente, a gente não precisa vender. Esse negócio ele vende por si só. A gente paga outras empresas, as plataformas para vender para a gente. Então, basicamente, você só precisa anunciar o produto e as plataformas vão fazer todo o serviço para você. Como se fosse você tivesse vários funcionários trabalhando para você ao mesmo tempo, trabalhando dia e noite. Você só precisa pagar eles, você não precisa preocupar em buscar o cliente, em vender o produto e todo o processo em receber. Essas plataformas ela faz todo esse processo. Então, esse vídeo aqui é só contando um pouco da minha história, de onde eu vim e aonde que eu tô hoje. Todo o processo que eu passei e para vocês entenderem a diferença que é de você trabalhar de funcionário ou você ter o seu próprio negócio. Todo esse tempo que eu trabalhei de funcionário, se você for olhar aí, desde pequeno, quem me conhece sabe do que eu estou falando, eu sempre trabalhei para os outros, até o ano de 2016 para o ano de 2017, ou seja, tem 3 anos que eu trabalho para mim, vai fazer 3 anos ainda, está fazendo 3 anos agora. Nesses 3 anos, eu tive uma evolução na minha vida financeira de mais do que toda a minha vida. Hoje eu tenho 25 anos e nos últimos 3 anos eu tive uma evolução mais do que meus últimos 22 anos de vida. O que eu ganhei nesses 3 anos, a liberdade que eu consegui conquistar é bem maior do que os últimos 10, 15 anos da minha vida. Sempre trabalhando, ralando o mês inteiro e eu não conseguia chegar em um bom resultado. Eu não estava satisfeito com isso. Então o que eu quero que vocês entendam aqui cara, quer ter liberdade financeira, seja você homem, mulher, você, não importa a idade que você tem, se você tem 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, se você já é aposentado, não importa, nunca é tarde para começar, nunca é tarde para tentar mudar. Então o conselho que eu dou para vocês, mude, pare de vender o tempo para outras pessoas, você nunca vai conseguir alguma coisa. Eu tiro isso por mim. Toda a minha vida que eu trabalhei para outras pessoas, eu não adquiri nada. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Quando você começa a fazer alguma coisa para você, vender alguma coisa para você, aí você vai entender o como é bom você fazer isso, a escala que você consegue. O que você consegue escalar aí em um mês, você não consegue escalar em 10 anos trabalhando para outras pessoas, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!